A graça e a paz aí a todos que estão aí conosco aí na live aí, sejam todos bem-vindos. Então, fazer dias que que nós não nos reunimos por aqui, né? Mas hoje vão de feriado, todo mundo mais de folga, e aí deu certo a gente estar aqui. Então, é sempre uma alegria muito grande tê-los aqui conosco, né? E uma alegria muito grande sempre estar aqui falando essa conversa tranquila. E esse tipo de live é interessante, é boa. Eu acho um diferencial é que a gente fica bem à vontade, né? Não tem aquela pressão formal do culto, não tem aquela agonia de culto, né? Aquela formalidade. Então a gente costuma chamar de conversa boa, né? E acredito que hoje não vai ser diferente. Hoje a gente, mais uma vez, uma conversa boa, né? E vocês poderão fazer suas perguntas, suas contribuições, suas inferências, interferências aí no chat aí, que na medida do possível a gente vai repassando aqui, certo? Então, vamos orar para a gente começar, porque mesmo sendo uma live mais descontraída, não deixa de ser um culto, não deixa de ser uma meditação na palavra de Deus. Então, vamos lá. Então, Deus, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti, Deus, exalto o teu nome, tu és poderoso, Deus de glória, Pai. Toma, Deus, nossos corações, toma nossas vidas, abre, Deus, nossas mentes para te compreender, Deus, nesta noite, Pai. Em o nome de Jesus, Deus. Nome de Jesus. Amém. Amém. Deu o microfone aí. Então, muito bem. Nosso tema de hoje é Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Com o destaque aí de anda em minha presença e ser perfeito, né? Em algumas outras traduções, ser santo. Mas o texto, tecnicamente, ele traz alguns pontos teológicos muito interessantes. O primeiro deles que é a história de Abraão, é Deus falando a Abraão. E Deus falando a Abraão, todas as vezes que houve esse diálogo entre Deus e Abraão, e entre Abraão e Deus, foi tenso, profundo, teológico, histórico, né? E um encontro muito, muito incrível entre Deus e o homem, né? Então, a primeira coisa, assim, para a gente estar sempre em mente, que foi uma experiência de Abraão com Deus, com o Senhor. Aí eu gosto, aí nós, inclusive, gravamos a sessão da Escola Bíblica, né? Daqui uns dias está no canal, ainda está para estrear, sobre a onipotência de Deus, né? Eu gosto desse El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, né? E aí traz inserido no versículo, no versículo tema aí, né? Eu sou Deus Todo-Poderoso, né? O eu sou, que é a grande revelação, é isso que nós vamos, o pastor vai estar falando aí, aprofundando aí, o anda na presença e o ser perfeito ou ser santo. E nós temos conosco, né, eu não divulguei aí, não deu tempo de fazer quadrinho, né, aí estava todo mundo um bocado de gente me perguntando, quem vai ser o convidado, quem serão os convidados, né? Também não vou contar não, porque senão vira idolatria, né, o pessoal vai assistir só porque o pastor está, né? Mas está conosco o pastor Carlos, seja bem-vindo, pastor, e é sempre uma alegria muito grande estar com o senhor e ouvi-lo, né, e aprender, né? E é isso aí, e manda bronca aí. Graça e paz, amados do Senhor Jesus. É uma alegria para nós, maior ainda, né? Uma grande oportunidade. Nós agradecemos o carinho dos irmãos, agradeço aí o pastor João pelo convite, pela deferência, né? Agradeço aí o Fábio, está aí sempre nos ajudando. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Nós temos esse canal, né, de manifestar a palavra de Deus através do trabalho dos irmãos. Nós só temos a agradecer e a louvar o Senhor. Amém. O pastor João introduziu já aí o assunto, né? Esse texto de Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. O pastor falou já de outra tradução que traz ser santo. Eu não conheço essa outra tradução, ser santo, mas eu conheço uma outra que é, na verdade, a que a gente quer abordar aqui. Porque sempre que a gente lê Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito, a gente já rejeita esse versículo, já fecha a Bíblia, larga para lá, vai para outro texto, né? Que esse aqui não, esse aqui está dispensado. Deus está pedindo demais.
Mas porque a gente realmente tem um problema com essa palavra, porque nós conhecemos nossa miséria, nós conhecemos nosso pecado, nós conhecemos nossas fraquezas, e quando tem um texto desse aí que fala ser perfeito, nós já falamos, não, fora de cogitação, né? Não tem nem como conversar sobre isso. Vamos fechar a Bíblia e deixar para lá. Porque, na verdade, essa palavra perfeito não é a melhor tradução, assim, no meu modo de entender, no meu entendimento, e de muitas outras pessoas, né? Porque tem duas outras traduções que traz a palavra anda na minha presença e ser íntegro. Aí já mudou de figura, ser íntegro. Aí nós vamos ver um pouco também sobre essa questão de ser íntegro e a questão do ser perfeito. O pastor João, ele disse que era somente eu, então eu vou ficar falando aqui, tá, pastor? Até você interromper. Combinado. Tá Essa bom. é a ideia. Então tá bom. Então, Deus apareceu para Abraão, já estava com a idade já de quase 100 anos, e aí Deus fala com ele, anda na minha presença e ser perfeito. Vamos tratar então primeiro da primeira parte, né? Anda na minha presença. É uma coisa muito, muito interessante esse anda na minha presença. Como se tivesse um jeito da gente não andar na presença de Deus. Tá? Então, a primeira afirmação, então, a primeira coisa que nós vamos afirmar aqui, então, é isso. É impossível andar que não seja na presença de Deus. Ponto. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Não tem nada escondido diante dele. O problema é que a gente embota o entendimento, a gente finge que... a gente tenta fugir, né, dessa realidade tremenda que é Deus. A gente tenta se iludir, a gente se engana, a gente se esquece. Há muitos erros aí que a gente comete nesse sentido, né? Mas, na verdade, esse anda na minha presença seria talvez melhor entendido como toma consciência de que você está na minha presença. Perceba que eu sou real em tudo, em todo o tempo todo. É esse o sentido. Então, nós gostaríamos, inclusive, de fazer um passeio pela Bíblia, viu, pastor João? Sei que você não gosta muito, mas vamos fazer um passeio pela Bíblia para ver exemplos disso em toda a Bíblia, desse anda na minha presença. Então, nós vamos começar aqui com o Jardim do Éden. Então, o Jardim do Éden é o ideal. Na verdade, eu creio que todo o trabalho de Deus é nos trazer de volta para o Jardim do Éden. Fazer a gente viver esse Jardim do Éden. Porque quando o homem rejeitou Deus, rejeitou a palavra de Deus, rejeitou depender de Deus e confiar nele, ele foi expulso do Jardim do Éden. Então, ele continuou na presença de Deus, só que ele perdeu a consciência dessa presença. Essa presença ficou como que embotada no espírito dele, na alma dele. Então, foi isso que aconteceu. Mas o ideal de Deus para o ser humano sempre foi esse. O ser humano viver em comunhão com Deus, viver consciente dessa sua presença e nunca se sentir sozinho, né? Então, esse era o ideal. E hoje continua sendo o ideal, a restauração desse Jardim do Éden nas nossas vidas. Ou seja, viver na presença de Deus. Quando Adão tomou consciência de que ele havia pecado, né, que ele havia rejeitado a palavra de Deus, que ele agora era conhecedor do bem e do mal, não era conhecedor. Eu defendo a ideia de que ele tinha a presunção, né, de saber, que é esse que é realmente a inclinação para o mal. A inclinação para o mal é esse, a gente tem a presunção de saber, né, pensar que sabe. E um sermão maravilhoso que eu ouvi outro dia aqui na Igreja Ebenezer, foi o último, né? Em vez de fazer menção do nome do Senhor, a pessoa se acha, né? Ela pensa que sabe, né? Então, logo que ele descobriu o seu pecado, ele morreu espiritualmente, ele perdeu a consciência da presença de Deus. E Deus aparece então para Adão e fala para ele: onde está, Adão? Onde você está? Olha só, Deus não sabia onde é que ele estava? Com certeza sim,
Mas Deus pergunta: onde você está? Você saiu da minha presença. Ou seja, ele saiu do mundo espiritual e passou a viver apenas com a realidade material e visível. O Adão era um ser que vivia em duas realidades. Ele vivia no mundo material, com seu corpo, com seus sentidos, tato, visão, ouvido, cheiro, né, olfato. Esse é o mundo material. Ele vivia nesse mundo. Mas ele também vivia no mundo espiritual. Ele tinha livre trânsito nesses dois mundos. O mundo espiritual, para ele, era como a realidade material que nós vivemos hoje em dia. Mas a partir do momento que ele pecou, ele perdeu essa visão do mundo espiritual. Ele saiu dessa realidade espiritual. Então, quando Deus pergunta para ele: onde você está? Então, ele tinha saído da presença de Deus. Ele tinha saído do mundo espiritual. Ele estava vivendo agora só pela realidade material, só por aquilo que o olho do corpo pode ver. Então, foi isso que aconteceu. Então, isso falado, então, a vida continuou, né? A gente tem, então, o primeiro exemplo de Enoque. Enoque andou com Deus. Beleza, Enoque andou com Deus, e ele andou tanto com Deus que ele deixou de ser. Alguém fez uma ilustração que eu acho maravilhosa da vida de Enoque. Enoque foi andando com Deus, e ele ficou tão longe de casa, aconteceu com ele o contrário do que aconteceu com Adão, né? Ele foi andando com Deus, ficou tão longe dessa realidade aqui material, que Deus falou: bom, o jeito é você ficar agora comigo aqui permanentemente, viu, Enoque? Não tem mais jeito de você viver lá no mundo material. Você ficou inadequado demais. Então, talvez seja essa a realidade. Ele andou tanto com Deus que Deus o convidou para ficar na casa dele, né? Ele ficou mais perto da casa de Deus do que da casa dele aqui na Terra. É uma linda ilustração, mas é para os irmãos somente terem uma ideia do que é esse andar na minha presença, né? Andar em comunhão, andar consciente da presença de Deus. Aí nós temos esse chamado de Abraão: anda na minha presença, porque é isso que Deus quer para nós, essa é a vocação de Deus para nós. Nós temos a experiência de Agar, né? Agar, quando a primeira vez que ela foi expulsa da casa de Abraão, e Deus falou com ela, ela ficou impressionadíssima. E tinha um poço lá de beber água, ela botou o nome do poço de Poço daquele que me vê. Quer dizer, ela estava na presença de Deus, Deus estava vendo ela, mas ela não tinha essa consciência. E quando ela foi expulsa da casa da sua patroa e ficou perdida, sem saber para onde ir, e não tinha solução para a vida dela, Deus falou com ela, mandou ela voltar para Sara, sua senhora, e obedecer a sua senhora, ficar de boa, que ele estava presente, que ele estava vendo a vida dela e que ela não estava solta no mundo, não. Eu acho isso maravilhoso, viu, irmãos? E a maneira que Agar viu para marcar essa experiência, ela colocou o nome daquele poço de Poço daquele que me vê. Be'er Lahai, Poço daquele que me vê. E Jacó também teve a mesma experiência, né? Jacó, quando ele fugiu de Esaú, os irmãos se lembram da história, que ele caminhou, ficou de noite, ele pegou uma pedra, botou a cabeça para dormir e sonhou com a escada onde os anjos desciam e subiam por aquela escada. Ele acordou e ficou altamente impressionado. Por que ele ficou altamente impressionado? Porque naquele tempo a ideia de que Deus era um Deus assim tribal, né? Então, Deus era o Deus daquela terra, e naquela outra terra era outro Deus que mandava. E quando ele teve aquele sonho, ele acordou e falou: nossa, Deus está aqui também. Deus está aqui, eu não sabia. Olha só que descoberta maravilhosa. Deus está aqui, eu não sabia. E a partir do momento que ele tomou essa consciência de que Deus estava fora dos limites da terra de Israel, ele passou, então, a andar na presença de Deus também. Porque esse é o plano de Deus para nós. Anda na minha presença e ser perfeito. Bom, vamos continuar a história bíblica, né? O povo vai para o Egito, o povo sai do Egito, e Deus faz um pacto com eles no Sinai e constrói o tabernáculo. Fábio e pastor João. Quer dizer, o objetivo todo da construção do tabernáculo é a manifestação da presença de Deus. Inclusive, algumas traduções bíblicas falam de tenda da presença. Tenda da presença. Então, aquele tabernáculo significava
a presença do povo. Então aí a vocação não era mais só para Abraão, anda na minha presença. Toda uma nação, mais de 1 milhão de pessoas, andando na presença de Deus e consciente dessa presença por causa do tabernáculo que estava ali no meio deles. O tabernáculo que Moisés construiu. Então o objetivo do tabernáculo é cumprir essa palavra que Deus deu para Abraão. Anda na minha presença. Quer dizer, eu sou o Deus que estou presente e você tem que estar consciente de que eu estou presente. E aí todo ritual que gira em torno do tabernáculo é um ritual para mostrar para o povo de Israel que eles estão na presença de Deus. Impressionante isso. O tabernáculo, todo o seu ritual era para mostrar para o povo que o povo estava na presença de Deus, que eles eram um povo que andava na presença de Deus. Isso é uma coisa muito especial. A gente chega na vida de Davi e percebe que esse foi o diferencial de Davi. A gente pega, por exemplo, o Salmo 139. Né? Ele fala, Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. Ele faz, então, uma declaração na primeira parte do Salmo de que Deus o conhece, que ele está na presença de Deus. E ele imagina situações em que ele poderia fugir dessa presença. Quem conhece o Salmo 39 pode se lembrar aqui de algumas situações em que ele imagina que talvez, quem sabe, né? Se eu for lá para o fundo do abismo, né? No fundo do abismo não dá. Lá o Senhor está também. O 139. Isso, 139, exatamente. Se eu for lá para o fundo do abismo, o Senhor está. Se eu subir até o céu, o Senhor está também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser trevas, me cubram. Bom, não tem jeito também, porque as trevas para ti é a própria luz, é a mesma coisa. Então, Davi percebe também que não pode fugir da presença de Deus. Ele está na presença dele, não pode fugir. O que ele faz, então? Ele se rende à presença de Deus. E termina o salmo dizendo, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Ele responde maravilhosamente ao chamado que Deus deu a Abraão, né? Anda na minha presença. Ele assume esse chamado para ele. Sonda-me, ó Deus, eu não tenho nada para esconder, não. Tá aí, vai. Eu me rendo à tua presença. Sonda-me, conhece-me, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso. Essa é a realidade do povo de Deus, do servo de Deus, dos chamados por Deus. A começar, a gente colocou Abraão aqui no começo da história, mas a história começa antes de Abraão, de andar na presença de Deus. Os profetas, né? Eu gosto de Eliseu, 2 Reis 3,14, ele fala, o Deus em cuja presença estou. Essa consciência que ele anda na presença de Deus. 2 Reis 14, ele repete a mesma... Não, 2 Reis 5,16, ele repete a mesma frase, né? O Deus em cuja presença estou. O Deus em cuja presença estou. Então, esse era o segredo dos profetas, né? Essa consciência de andar na presença de Deus. Jeremias vai falar a mesma coisa. Eu quero até abrir esse Jeremias, que eu não lembro desse versículo. Eu anotei aqui, Jeremias 12, 3. Ele vai dizer... Está aqui na atualizada 12:3. Mas tu, ó Senhor, me conhece. Tu me vês e prova. E o que o meu coração sente em relação a ti. Mas tu, Senhor, me conhece. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Isso é fantástico, né? Eu estou na tua presença, o Senhor me vê, o Senhor não somente me vê, mas o Senhor prova o que o meu coração sente em relação a ti. Então é isso. Bom, então é isso. Essa é o Velho Testamento que a gente pode levantar aqui, mas tem muitos outros exemplos, né, de todos os profetas, de todos os livros da Bíblia, é isso. Miqueias, eu creio que é Miqueias que vai dizer, né, que o Senhor requer de ti, que tu andes humildemente com teu Deus, pratiques a benevolência, a justiça e a benevolência. Então, tudo que o Senhor requer de nós é isso, ande na minha presença. Tem uma figura linda também em Jeremias, que Deus fala para Israel, aquela história do cinto, né?
E eu toda a vida li essa história e perdi esse detalhe, porque na história do cinto, Deus manda Jeremias comprar o cinto e põe um cinto lá no barranco do rio, enterrado, depois ele vai pegar o cinto está podre, e a gente fica impressionado com isso, né? Mas, na verdade, o que Deus fala ali para Jeremias é isso. O povo de Israel é como um cinto que eu queria sempre trazer amarrado junto de mim. Olha só. Mais do que andar na minha presença, unido, colado em Deus, como um cinto que é amarrado aqui na cintura. Esse era o plano de Deus para o povo de Israel. Então, é isso. Então, agora, passando para o Novo Testamento, irmãos, essa é a salvação anunciada em realização agora, nesse momento que nós estamos aqui conversando. A salvação anunciada e em realização agora, através de Jesus. Foi por isso que o Senhor Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, assentou-se à direita de Deus, derramou o seu Espírito, nos deu a igreja e as Escrituras. Agora foi completo, não foi, gente? Fala a verdade. Foi para isso que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, assentou-se à direita de Deus, derramou o seu Espírito. Todas essas coisas, gente, são essenciais, tá? A igreja fica pulando de uma coisa para outra, né? Tem um tempo que ela enfatiza mais o nascimento, outro tempo ela enfatiza só a morte, outras vezes enfatiza só a ressurreição, tem umas que enfatiza só o derramamento do Espírito. É tudo, o evangelho é tudo. Tá? E o objetivo de tudo isso qual que é? Andarmos na presença de Deus. Foi para isso que nascemos de novo. Tá? Evangelho de João, Jesus já vai falar com Nicodemos, né? E Jesus fala para ele, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse ver o reino de Deus é ver Deus agindo, é ver Deus presente, é ver Deus atuando, como Jesus via, né? Que ele fala, tudo que eu vejo meu Pai fazendo, eu faço também. Então, esse andar na presença de Deus, era isso que Jesus estava propondo para Nicodemos, né? Ver o reino de Deus tem que nascer de novo, tem que voltar ao Éden, tem que ressuscitar aquela parte espiritual que o Adão perdeu, né? Romanos 3:23 vai falar assim, todos os pecados estão separados da glória de Deus. Quer dizer, eles não têm consciência da realidade de Deus, da presença de Deus, estão separados da sua glória. E ser salvo é isso, é você ser restaurado à presença de Deus. Nesse mesmo texto de João, o capítulo 3, versículo 20 e 21, já até mandei uma mensagem nesse texto para algumas pessoas, mas eu acho impressionante aqui esse texto. Quero até ler para vocês também. Evangelho de João 3, versículo 20, deixa eu ver se está certo, o 20 e o 21. 3, o 20 e o 21, está aqui. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, porque as suas obras não sejam reprovadas. Todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, a gente pensa aqui nesse texto que o problema é praticar o mal. Os moralistas, os legalistas, já vão logo nessa parte, né? Olha, não pode praticar o mal, não pratica o mal, tem que parar de praticar o mal. Quando, na verdade, o texto está falando de outra coisa. O texto está falando, aqueles que praticam o mal, o problema deles não é que eles praticam o mal. O problema deles é que eles fogem da luz. Eles fingem que não praticam o mal. Eles querem que essa parte da vida deles fique encoberta, né? A gente gosta de praticar o mal, mas não quer que ninguém fique sabendo, né? Esse é o nosso esquema de vida, tá? Então, mas Jesus fala, quem pratica a verdade, não quer dizer que a pessoa não pratica o mal. Ele pratica o mal também, como o outro, mas só que ele não quer esconder isso. Então, ele se aproxima da luz. Essa verdade é dura de aguentar, né? A verdade de que nós praticamos o mal. Essa verdade é doída, mas a gente aguenta ela e se aproxima da luz em Jesus, né? Jesus nos capacita a fazer isso, porque nós não entramos em desespero quando nós percebemos a nossa maldade. Em Jesus, nós não entramos em desespero, nós precisamos fugir da luz. Sabemos que essa luz vai nos curar, ela vai nos perdoar, vai nos aceitar e vai nos transformar. Então, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Então é isso. Outro dia eu coloquei um post, não sei se vocês receberam aí, acho que não. Disse que um cientista ateu disse que a religião é um conto de fadas para as pessoas que têm medo do escuro. Religião é um conto de fadas para as pessoas que têm medo do escuro. Mas um outro grande cientista também, cristão, rebateu essa fala e disse: o ateísmo é um conto de fadas para aquelas pessoas que têm medo da luz. Que tal? Gostei mais dessa. O ateísmo é um conto de fada para as pessoas que não querem a luz, que não querem andar na presença de Deus. Então é isso. Essa é a ideia, né? Foi para isso que nascemos de novo. Foi assim que Jesus ensinou em Mateus. Quando você der a sua esmola, não precisa de outra pessoa ficar sabendo. Você anda na presença de Deus, dê sua esmola na presença de Deus. O vosso Pai que veio em secreto te recompensará. Quando você orar, ora em secreto. Você não precisa fazer alarde, né? Porque você anda na presença de Deus. Tem uma outra pessoa que te vê. Você não pode ser como ímpio, né? Porque é fácil praticar obras religiosas e ser ímpio. Porque a essência do ímpio, a gente vai ler nos Salmos, é essa. Ele fala, Deus não vê. Deus não está vendo. Deus não se importa. Né? Posso fazer o que? Bagunçar aqui, meter o pé, tal. Deus está à parte. Deus está à parte. Né? Tem gente que acredita nisso, que Deus criou o universo, deu corda e soltou. Agora ele não está mais aqui, ele não se preocupa mais, o mundo se vira sozinho, né? Mas não é isso. Andar na presença de Deus é você reconhecer que Deus está te vendo em tudo, né? Em todas as coisas. Eu quero ler alguns textos aqui do apóstolo Paulo para exemplificar esse andar na presença de Deus. 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 5, ele diz uma coisa impressionante, né? Impressionante. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, ó, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Então, destacando então, a parte A do versículo, né, que é o nosso assunto. Diante de Deus, de Cristo Jesus, dos anjos eleitos. Que realidade nós vivemos, hein? Que realidade nós somos chamados a viver, né? Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos santos eleitos, dos anjos eleitos, né? É impressionante, assim, às vezes quando se fala de mundo espiritual, a igreja muitas vezes enfatiza demônios, né? Nós mesmos já fizemos isso, né, pastor João? Era muito. Demônio para todo lado. Né? Demônio a gente queria ver, né? Queria ver demônio em tudo quanto era canto, né? E aí a gente até achou ruim quando a convenção expulsou a gente, né? Não chegaram bem a expulsar, mas quase, né? Não, no meu caso foi, né? Mas todo caminho é necessário. Mas é incrível você levar 30 anos, né? Essa semana, esses últimos meses, a gente tem se deleitado nessa grande realidade de como a presença de Deus cura a alma, né? E às vezes eu tenho avaliado assim, a minha existência e chegado sempre à conclusão que cada caminho que eu passei por esses 30 anos foi necessário para chegar a esse Deus, né, de presença, de integridade, né, e tudo, enfim, a isso que cremos hoje. Foi necessário. Exato. Pastor Eli está trabalhando, está em Niquelândia, e ele colocou aqui que essa caminhada na presença de Deus é um desafio que se torna possível quando nenhum sentimento, pensamento e volição não pode encontrar sentido a não ser na busca de Deus. É isso mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar nessa sua fala, viu, pastor Eli? Eu estou lendo o livro do C.S. Lewis, Como Ser Cristão, e ele fala algo bem parecido com isso, que enquanto a gente não chegar naquele ponto de toda tentativa e naquele ponto assim, de que nós nos convencemos e encontrarmos a razão de que não podemos, ou seja, né, e colocar tudo em relação a conhecer Deus e depositar em Deus toda essa obra, tanto querer como efetuar,
a gente não chega lá, né? Isso. Então, eu quero até ler de novo esse texto aqui de Timóteo, que para mim é impressionante, né? Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Depois nós vamos ler um outro texto que ainda vai reforçar mais isso ainda. Então, anda na minha presença. Toma consciência dessa realidade. Tá? Aqui em 2 Coríntios, Paulo vai falar a mesma coisa, né? Ele diz aqui, ó, no 2 Coríntios 4, 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Então, ele tinha essa consciência de que andava na presença de Deus. No mesmo 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai falar uma outra palavra parecida com essa. 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 19. Ele vai dizer aqui, 18, diz, há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus. E tudo isso, meus amados, é para a edificação de vocês. Então, todo o ministério, toda a vida vivida na presença de Deus. Colossenses vai dizer a mesma coisa, né? Colossenses 1, 27, e Colossenses 3, de 1 a 3, que fala que nós devemos viver pensando nas coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado. Essa é a realidade nossa. É a realidade em que nós vivemos. Esse é o nosso mundo. Eu passei a adolescência inteira tentando entender quando Jesus diz, vocês não são do mundo, né? É porque nós adquirimos essa capacidade que Adão perdeu, essa capacidade de viver essas duas realidades. E, na verdade, estamos aqui, mas a nossa raiz está lá. A nossa vida está lá. Paulo fala que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, nessa realidade que é mais real do que a realidade material que nós vivemos, né? Porque Jesus está lá de carne e osso, né? Não está com sangue, mas com carne e osso ele está lá. Você pode chegar lá e pegar nele, e tocar nele, você vai sentir, ele é uma realidade concreta, né? Não é um fantasma. Então, Jesus vive nessa realidade. Então, muito bem. Para terminar, então, gente, eu quero, então, ler Hebreus 12, 21 a 29. Esse aqui é mais impressionante ainda de todos, viu, pastor João? Não sei se você deve conhecer bem, mas é muito impressionante mesmo. A gente, quando lê Gênesis e lê o pacto que Deus fez com o povo lá no Monte Sinai, a gente fica impressionado, né? Porque Deus desceu lá naquele monte, o monte fumegava, tinha fumaça, tinha som de trombeta altíssimo, Deus falou ali, o povo escutou a voz de Deus. Eles ficaram aterrorizados. Até Moisés diz, né? Estou aterrorizado. O povo diz, não, nós não queremos mais isso aí, não. Vai lá, Moisés, resolve esse problema lá para nós ficamos aqui de boa, depois você vem e conta para nós o que está acontecendo, porque nós não queremos isso aí, não. E foi uma decepção para Deus, eu creio. Deus falou, quem me dera que eles tivessem sempre esse coração que me temesse e andasse nos meus caminhos e obedecesse o meu mandamento. Mas tudo bem, vamos nós dois aqui, Moisés. E Moisés, então, subiu. Então, essa foi a realidade lá do Sinai. Mas a nossa realidade é uma realidade mais tremenda, e mais gloriosa, e mais poderosa, e mais impressionante do que aquela. Está aqui, está escrito. Hebreus 12, 21. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés diz, estou apavorado e trêmulo. Estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês... que tem que fazer uma ligação aqui com o versículo 18. Tá? Porque aqui ele fala assim, no versículo 18. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso. Essa não é para nós, essa não é a nossa realidade, não é a nossa experiência. Foi a experiência do povo no deserto. Por isso que ele fala, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso. Aí no versículo 21 que ele vai continuar. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E a milhares de anjos. Que coisa impressionante. Estou arrepiado, viu, pastor? Toda vez que eu leio isso aqui, eu fico arrepiado. Né? Porque ele fala, vocês não chegaram ao monte pegando fogo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião.
à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos milhares de anjos. É impressionante que, eu vou fazer uma referência disso aqui, né? Não é antissemitismo, não, viu, gente? Não entenda desse lado, não. Mas é muito crente impressionado com a Jerusalém terrena, né? Até hoje. É caravanas e caravanas, tem gente que vai lá e chora e tal, né? E tem aquela experiência marcante na alma, nas emoções, no intelecto. Realmente é maravilhoso. Eu tenho até vontade de ir, não sei se até inveja minha de querer ir também um dia ir lá, né? Tudo bem, beleza, tá? Beleza. Mas nós temos que entender que essa Jerusalém aqui, que terrena, né? Aquela que está lá na Palestina, sempre em guerra, sempre lutando, que também não está fora dos planos de Deus também, não. Eu creio que Deus tem um plano para eles e que Jesus tem um plano lá para cumprir lá ainda. E ela faz parte das profecias bíblicas, essa Jerusalém terrena. Beleza, entendo que Deus tem um plano para eles, que Deus tem promessa para eles e que Jesus vai aparecer ali na sua segunda vinda. Tem outras crenças heréticas ainda a respeito disso. Mas a nossa Jerusalém não é essa, gente. Não é. Isso eu tenho certeza que não é. Tá? É outra Jerusalém, é outro Monte Sião, é outra realidade. E é o que está dizendo aqui. Pode falar. Aí para nós, pastores, que não temos dinheiro para ir, a gente se delicia com o versículo. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Né? Então, para nós está reservado algo maior, né? A gente vai ver. E é engraçado, né, eu estou falando isso aí, porque a gente tem fase da vida, né? E até lá pelos 40, eu tinha lá em algum lugar de mim uma faísca de vontade de conhecer. Depois dos 40, eu nunca mais tive vontade. Se hoje eu ganhasse essa passagem, eu acho que eu não iria. Eu preferiria voltar à Tailândia do que ir em Jerusalém. Eu não iria. Está muito violento. Mesmo porque, né, não adianta ir lá e batizar no Jordão. A gente já sabe que isso aí não salva ninguém, né? A gente já sabe que isso aí não leva ninguém à presença de Deus, né? Exato. Então, é algo sobre-humano. Sobre-humano, exato. Então, vocês chegaram ao Monte Sião, mas o Monte Sião espiritual, gente. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Essa não é a primeira vez que o Novo Testamento fala de Jerusalém celestial. Eu creio que em Filipenses ele vai falar, né? Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador. Quer dizer, essa realidade espiritual, né? E a milhares de anjos. Vocês chegaram, olha só, à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado, não se recusem a ouvir aquele que fala, pois os que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam. Muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus, que dos céus nos adverte. Tá? Então, naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significa a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Esse é o mundo que nós somos chamados a viver. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, os judeus até hoje querem um reino de Jesus aqui na terra, né? Ou queria naquele tempo, e quer até hoje, né? Os judeus que não aceitaram Jesus, eles ficam esperando o Messias que vai reinar aqui na terra, nesse mundo que passa, né? Nesse mundo que vai ser abalado. Não, nós recebemos um reino inabalável, essa realidade espiritual onde está Jesus, Deus, os anjos, os justos aperfeiçoados. Né? Retenhamos a graça, aqui eu quero terminar, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse retenhamos a graça aqui é muito importante, tá, gente? Porque se você não retiver a graça, o que vai sobrar para nós? Um Deus que é fogo consumidor. Então nós vamos depender da graça para viver na presença desse Deus. Não vamos querer enfrentar essa realidade, né, de mãos limpas, né?
como diz, né? Simplesmente com nossos recursos, com nossas ferramentas. Nós vamos depender da graça. Então é isso. Andar na presença de Deus, gente, não é a questão de sentir, tá? Nada a ver com sentir. Maravilhoso quando a gente sente. E a gente sente. Qualquer irmão aí pode contar experiências em que sentiu na presença de Deus. Amém? Né? Amém. Eu já me senti na presença de Deus, assim, aquela coisa gostosa, maravilhosa. Né? Todo crente é capaz que já experimentou isso. Quem não experimentou, busque. É maravilhoso. Mas viver na presença de Deus não tem nada a ver com sentimento. Se você está sentindo ou não, creia, você está na presença de Deus. Tenha consciência disso o tempo todo na sua vida. Sua vida vai mudar, tá? Jesus está com você. Eu falei outro dia na igreja, sábado passado, né? Que a parte que eu mais gosto dessa presença de Deus é na sala de aula, né? Quando eu entro assim na sala de aula com 30 meninos fazendo bagunça, aquele sol quente, né? Aquele cheiro de adolescente característico. Eu falo, Senhor, certeza, o Senhor está aqui comigo. Maravilha, maravilhoso ter a sua presença aqui comigo nessa hora, viu? Que sozinho isso aqui não ia ser suportável, né? Mas é isso. Ele está conosco. A gente vive na presença dele. Estando sentindo ou não estando sentindo, é uma questão de fé. Andar em sua presença é desfrutar a eternidade agora. É orar sem cessar. É viver no temor do Senhor. É ouvir o Espírito e obedecer. Isso é momento a momento, tá, gente? O que você experimenta agora não vale para daqui a pouco. É momento a momento. Agora, o inferno é o contrário, né? O inferno é o contrário. 2 Tessalonicenses 1, 7 e 9, fala que eles serão banidos da presença do Senhor. Então, esse é o inferno, quando você não vai poder mais viver na presença de Deus. Eu quero até ler esse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 9. Né? Aquela aqui, ó. 7 a 9. O que dê a vocês, os que estão sendo atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os santos anjos de poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não o obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão a penalidade eterna, viu, Fábio? A penalidade eterna a penalidade eterna, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, né? Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esses estarão banidos da presença de Deus, né? O ímpio diz, Deus não vê, ele não quer considerar, ele não quer ver, ele não quer perceber, ele não quer levar em conta a presença de Deus. Então, é o ímpio, esse é o ímpio. Tá? Nós não, nós somos pessoas da fé, nós somos chamados a essa realidade da presença de Deus, de Jesus, dos santos anjos, dos justos aperfeiçoados. Aquele texto de Hebreus, capítulo 11, que fala que corramos com perseverança a carreira da fé, é como se a gente estivesse entrando num estádio cheio de gente, né? Esse pessoal todo é o pessoal que está aí na eternidade observando a nossa corrida, né? Eu gosto de pensar nisso. E pensar que eu estou correndo num estádio lotado, né, de gente torcendo por mim, né? Tropeça aqui, cai acolá, retrocede, fala, o cara é burro, né? De repente levanta e vai de novo. Então, nós vivemos nessa presença. É essa a maravilha, né? Que Deus nos concede em Cristo Jesus. Se você olhar Hebreus 4 também, vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote e através de Jesus nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos viver nessa presença. Sim. Tem mais uns minutos ainda? Tem, nós temos até 8h30, 15 minutos ainda. Tem. Não, então, porque é a segunda parte do versículo, né, pastor? Que é, anda na minha presença... Ser perfeito. Ser perfeito. Ou ser santo, ou ser íntegro. Vamos falar sobre isso agora rapidamente, né? Então, o Samuel, meu filho, ele comprou um livro para mim, de um autor presbiteriano, defendendo... Ele faz uma crítica do sistema educacional, orientado pela ONU, etc.,
ele faz essa crítica ao sistema educacional e ele, então, fala que quando eles tiraram a religião, tiraram Deus do sistema educacional, né, tiraram a realidade espiritual, destruiu toda a possibilidade da cultura, destruiu toda a possibilidade do crescimento, do enaltecimento do ser humano, né? Perdeu toda a razão de você ler, de você estudar, de você pesquisar, descobrir. Aí é o que eu quero falar desse livro, é que ele diz o seguinte, que nós só somos inteiros, nós só somos autênticos, íntegros, na presença de Deus. Vamos entender bem isso aqui. Então, anda na minha presença e ser perfeito, é porque o único lugar que você pode ser íntegro, que você pode ser verdadeiro, que você pode ser autêntico de verdade, é na presença de Deus. Eu e o pastor João temos aí uma amizade de 30 anos, né, pastor? 30 anos. 1990. 30 anos. Mas... Não, 32. 1990. 32. Essa amizade, né? Mas eu posso dizer que eu conheço o pastor João? Eu conheço o seu interior, né? Ele pode dizer que me conhece? Não. Né? Ele pode mentir para mim. E eu posso mentir para ele também. Então, não me lembro de ter feito isso nenhuma vez, tá, João? Mas... Eu me lembro do seu ter feito. Me lembro bem do seu ter feito. Mas eu nunca menti, né? Eu posso falar isso. E ele nunca pode saber a verdade, se eu menti ou não, né? Porque a única pessoa que pode conhecer a gente internamente, interiormente, é Deus. Então, é um descanso para a nossa personalidade, para o nosso ser, contar com a presença de Deus. Nós estamos estudando aí o Tozer, aí, o conhecimento santo, que são os atributos, né? Uhum. E essa semana, na Onipotência, nós chegamos eu cheguei à seguinte conclusão, a Suzana, né, uma gravação com a Suzana, em breve vai estar já está lá no canal, mas ainda vai lançar no dia, né? Uhum. Nós chegamos a essa conclusão, pastor, que é incrível, que os atributos de Deus, eles nos causam temor, porque a gente percebe a diferença, aquilo que o senhor pregou naquele sermão da transcendência emanente. A gente, ao estudar os atributos de Deus, a gente percebe o abismo que há entre mim e Deus, ou entre eu e Deus, corretamente falando, né? Entre eu e Deus, né? A diferença é eterna, né, Fábio? É eterna. Uhum. Entretanto, ao mesmo tempo que causa esse temor, causa um descanso. Porque se o Deus onipotente sabe que eu sou tão distante, tão ínfimo, tão pequeno perto dele, resolveu me escolher e diz que se eu estiver na mão dele, ninguém pode arrebatar, me causa um descanso muito grande, que nem mesmo toda a minha atrocidade, né, e o C.S. Lewis fala isso, que nem toda a minha capacidade de trair Deus poderá afastar esse amor dele por mim. Então ao mesmo tempo que essa glória de Deus me causa um temor, porque ele é santo e eu não, né, no sentido literal da integridade da palavra, ela me causa uma segurança de que ele me sustenta nessa pequenez, né? Uhum. Eu acho isso incrível. Eu posso ser íntegro na presença de Deus, eu posso ser inteiro. Quando Deus fala que Davi era o homem segundo o seu coração, todo mundo conhece a história, sabe que Davi estava longe de ser perfeito. Não é perfeição moral, não é isso. Acontece que o coração de Davi era perfeito para com Deus, ele não admitia outro Deus em seu coração. Ele não admitia outra realidade que não Deus na vida dele. Né? Ele cometia e cometeu vários deslizes, né? Mas ele sabia que aquilo era na presença de Deus. Né? E por um momento... A Carol pergunta aqui, esse conhecimento nos conforta ou nos atormenta? Né? E a gente falava lá na gravação da lição, lá nos intervalos, né? Em relação a Davi. Porque Davi foi o esculacho em pessoa, né? E aí a gente tem que humildemente ler em Atos que era homem segundo o coração de Deus, né? Isso, era perfeito em todos os seus caminhos, isso. Pode falar, João. Não, e aí é nesse sentido, que essa grandeza de Deus, que revela quem nós somos, ele conhece quem nós somos,
assim, na minha humilde opinião, Carol, o pastor na sequência vai dar dele, vai explorar dele, é aquilo que eu disse anteriormente, né? Tem hora que causa um terror tão grande, mas o conforto é maior, porque eu sei que Deus me conhece e me perdoa, né? Então, só que essa maturidade de chegar de aceitar o perdão de Deus, né? Sem nenhum esforço meu, é que leva a esse conforto. Porque Viver enquanto na luz, né? viver na luz, porque enquanto a gente está tentando angariar esse perdão, esse amor, e a gente sabe que não consegue, só atormenta. Mas quando a gente cai na caçapa da graça, que é por Deus, para Deus, por Ele, para Ele, sempre, aí nos conforta, porque a gente sabe que, independente das nossas falhas, Ele vai segurar o outro lado da mesa para nós. Isso mesmo. Então, anda na minha presença e seja íntegro. Você não precisa esconder nada. Esse é o sentido, entendeu? Não esconda nada. Então, andar na presença de Deus, mesmo com ódio. Eu assisti um filme de uma comunidade Amish, e um maluco entrou lá na escola e matou as crianças, filhos dos Amish, que estavam tendo aula, não sei se alguém assistiu esse filme. E os Amishes, eles, assim que aconteceu a tragédia, eles ficaram todos muito doídos, né? Perderam os filhos foram assassinados, e eles fizeram uma reunião, os anciãos da comunidade, falou, nós vamos lá visitar a esposa dele, que ela deve estar sofrendo mais do que nós. E teve uma das pessoas da comunidade que não aceitaram, falaram, não é possível, né? O cara matou nossos filhos, eu não vou perdoá-lo, né? E foram várias. E uma delas, conversando com essa que não aceitava, ela disse, olha, eu também tenho muita raiva, eu tenho muito ódio, mas eu coloco esse ódio, eu entrego ele na presença de Deus. Eu ofereço esse ódio a Deus. Gente, aquilo me fez sentir a presença de Deus, viu? Além de crer, né? Não é porque a gente pode ser íntegro, viver na presença de Deus, sem hipocrisia, sem fingimento, sem esconder nada, com todo o seu ódio, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com culpa, mesmo com ansiedade, mesmo com solidão, mesmo com crise de identidade. Você pode colocar tudo isso na presença de Deus e ser assim. Né? Eu costumo falar que qualquer pastor de meia pataca já ouviu, né? Você liga para o irmão na segunda, cara, você não veio no culto, não estava me sentindo bem. Uhum. E aí eu gosto de contar assim, que qualquer pastor que pastoreia mais de um mês, se pastoreou mais de um mês, foi no culto, saiu no domingo, 5 horas da tarde, querendo matar a mulher, querendo matar o filho que estressou, que fez tudo o contrário, e ele tem que respirar, ele tem que fazer as pazes em primeiro lugar com Deus, né? Porque fazer paz com o ser humano eu tenho achado mais fácil. Fazer as pazes com Deus é que é o negócio, né? E que às vezes tem que olhar e falar assim, Deus, eu não dou conta de ser sincero agora, mas é isso. Né? E você engolir o choro e ir para a igreja e falar da grandeza de Deus, que Deus conserta tudo isso, né? E assim, a gente aprende, o ministério parece que nos forja a fogo a esse servir e confiar em Deus sem que as circunstâncias colaborem, né? Eu acho que a mulher de Abacuque e os filhos de Abacuque eram terríveis, né? Porque ainda que tudo bagunça, ele há de confiar. Né? E tudo assim. E não só isso, mas não só família, mas emprego. A gente tem dia que a gente acorda querendo matar a gente mesmo, né? A gente cansar de tudo. Você tem que aí você respira essa maturidade. A Josiara escreveu lá em cima alguma coisa sobre isso, né? Que viver na presença de Deus, mesmo quando não estou sentindo, mesmo quando eu não estou com vontade, né? E aquele dia que você sabe que você não adianta você orar para Deus, que ele não vai ouvir, e o irmão liga pedindo oração, você tem que orar e crer, né? Além de orar, você ainda tem que crer ainda, né? Se fosse para orar, a gente dava um jeito, mas você tem que orar e crer que Deus está ouvindo e que vai operar, né? Então, isso leva a gente a essa maturidade, não por circunstância, não por aquilo que está acontecendo à nossa volta, né? Mas pelo propósito
de servir a Deus e pela certeza da fidelidade dele. Né? Uma coisa incrível também que recentemente está ficando muito claro, que o que nos firma não é nossa fidelidade, é a fidelidade dele, né? Uhum. É isso mesmo. Eu fiquei muito feliz. Há algum tempo atrás, desde que eu voltei para Deus, né, eu tomei consciência desse negócio. Que antes, pastor João, eu lia a Bíblia, eu ficava com muita inveja, né, de Abraão, eu tinha muita inveja dos profetas, né? Principalmente quando o profeta Ezequiel falava isso, né? O Deus em cuja presença estou. Eu falava, nossa, mas que maravilha, né? Que coisa, né? E outros tantas experiências que as pessoas têm ou tinham no Velho Testamento, no Novo, né? Mas eu faço parte da mesma realidade, né? Hoje eu não tenho mais inveja de ninguém, né? Porque eu creio em Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo eu fui trazido para essa presença e tenho a consciência dessa presença o tempo todo comigo. Não somente comigo, mas no mundo, né? Deus é a realidade que sustenta o caminhar da formiguinha no chão, né? Aqui em casa, às vezes, quando faz um barulho de avião voando, e eles falam que é o ar, que é a aerodinâmica que sustenta aquele avião no chão. Não, é Deus, né? Deus é quem sustenta aquele avião lá no ar, né? E sustenta todas as coisas, né? O canto do pássaro, tudo, o mosquito, a muriçoca. Não é? Toda a força da vida é Deus, né? Quando nós respiramos, né? É Deus, nós estamos na presença dele, não adianta querer fugir, só desfrutar, né? Só aceitar que dói menos. Falava isso na quarta-feira, né? Que é incrível, assim, que eu, de uma forma muito... tive essa experiência com Deus desde Bela Vista, desde tudo que aconteceu, que passou, as idas e vindas, e eu fico pensando muito nisso, nessa questão de que, né, todo esse caminho até chegar na Ebenezer aqui, e desde quando eu cheguei, eu gostei muito do nome da igreja, né, essa coisa do Ebenezer, né, até que nos ajudou o Senhor. Então, para mim, foi rema demais ter vindo para cá, e esse nome eu gosto de falar aqui, que eu sou Ebenezer, não porque eu sou da Igreja Batista Ebenezer, mas porque realmente eu tive essa experiência com Deus, até que o Senhor me ajudou, né? E eu tenho compreendido que, às vezes, aquilo que eu falei na quarta-feira, né? Sem querer repetir o sermão de quarta, mas, enfim, é que eu tenho me defrontado com tanta arrogância. Há uns 10 anos atrás, eu entrei eu conheci um cantor mexicano, Jesus Adler Romero. Conheci, assim, né, nas mídias, e canção espetacular, e comecei a ouvi-lo. E aí entrei para o Facebook dele, e aí, de repente, alguns mexicanos me adicionaram no Facebook, que eu estava lá, né, e tal, bate-papo, né, e tal, enfim. E um desses mexicanos, que é Juan também, não é o Juan Carlos, mas o Juan Carlos é peruano, né? Mas é um mexicano, Juan Garcia. E aí ele postou uma vez, há uns 8 anos atrás, uma frase em espanhol, e tá? Enfim, a tradução é assim: eu não entendo por que tanta soberba, se o fim será choro e ranger de dentes. E essa frase trouxe um impacto tão grande na minha vida pessoal, e eu falei demais sobre isso na igreja, preguei, derivei ela demais em sermões e tudo, enfim, porque tenho defrontado, tenho visto isso, né? A mídia, né? A pandemia nos trouxe a grandeza de alcançar pessoas que a gente não podia comunicar. Até esse outro dia o Samuel falou isso. Ele comentou assim: eu tenho gostado muito dessa interação que trouxe, né? Ela trouxe uma interação muito grande, mas trouxe uma exposição maior ainda, né? Eu não falo mais a Igreja Batista no Chão Ebenezer, né? Eu tô para qualquer dia desse falar assim: desliga aí hoje a live que eu preciso falar com a igreja. Porque quando você fala com a igreja, quer dizer, eu vou para a escola, sou professor de 3º ano, 8 anos, e o meu discurso para as mães não pode bater, não existe mais. Mas, né, Iago, aqui em casa pode bater, né? Filho é um outro procedimento, né? Filho é outra coisa, né? É diferente, tem um cheiro, né? Enfim, filho, você toma o celular, filho, você quebra o celular que você mesmo comprou, tem que comprar depois, enfim. Mas aí, filho dos outros, você fala: não faz isso, tá? Conversa. E então acabou que trouxe essa exposição também.
né? E às vezes a gente fica meio nu diante das câmeras, mas tudo isso também nos levou a pensar muito nisso, de como Deus ele nos ama, e essa integridade, ou essa santidade, ou essa perfeição conclamada no versículo, quando a gente entende que ela não vem, ela não eclode, né? Ela é derramada. E eu tô me deliciando recentemente com o Tim Keller, 2 livros do Tim Keller que eu li esse mês, bateu demais nisso, né? Que é a integridade, essa perfeição, a graça, né? Enfim, ela não eclode, ela não brota de dentro de mim, ela é derramada. Ela foi derramada quando o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes. Então, gerou em potencial a possibilidade de ser derramado em todo ser humano que se encurve diante de Deus, diz: eis-me aqui, Senhor, né, envia-me a mim e faz o que o Senhor quiser. Então, eu tenho pensado muito nisso também, que, né, nessa coisa né, eu relutei um pouco com esse tema, né? Esse tema foi proposta do pastor Carlos, né, do senhor, para vocês que estão aí conosco aí, foi proposta dele, né? Eu estava com outro tema, porque eu tenho relutado muito com isso aqui, porque mas quando você parte dessa perspectiva de que a perfeição, a santidade ou a integridade, seja lá com qual for a tradução do seu versículo aí na sua Bíblia, não eclode, não brota de dentro de você, mas ela é derramada do alto, tranquiliza. Aí, Carol, a Caroline Dias, eu não gosto de chamar de Caroline Dias, e aí, né, Caroline Dias, aí não é tormento mais, não, aí é prazer, é alegria, né? É o Deus eterno que faz, é o Deus eterno que, agora, o contrapeso anda na minha presença. E aí eu fiquei pensando, pastor, confere, se eu andar na presença de Deus, é inevitável que eu seja perfeito, íntegro ou santo? É isso? Pelo menos uma pessoa entendeu. Eu quero fazer uma live, pastor. Já vou deixar aqui, tá? Um tema para a live. Ou eu vou ver se o Fábio permite se eu fazer outra live. Tá bom. Não, é porque tem eu falo assim, que tem umas passagens da Bíblia que foram envenenadas, sabe? Tipo aquele peão do jogo de xadrez, aquele peão envenenado, né? Aquele kamikaze? E você vê você tá ali dando sopa, né? Se você pegar, você tá morto. E tem muitos textos da Bíblia que estão assim, estão envenenados, né? Eu vou te explicar. Por exemplo, esse mesmo, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Não sei por que cargas d'água a gente inverte, entendeu? A gente inverte o texto e fala assim: seja perfeito e anda na minha presença. O diabo parece que inverte isso na cabeça da gente e a gente fica com essa sensação de que seja perfeito e ande na minha presença, né? Você falou a palavra certa. Essa era a conclusão que eu queria chegar, e nem estava pensando nela, mas você falou a conclusão. Anda na minha presença. É isso que a gente tem que se preocupar. O ser perfeito é consequência. É natural, porque na presença dele nós não temos outra coisa a não ser íntegros, ser sinceros, ser sem mentiras, ser puros, sem hipocrisia, sem fingimento. Como é que nós vamos fingir para Deus, gente? Como é que eu vou ser hipócrita? Eu sou hipócrita para o Fábio. Eu posso ser hipócrita diante do Fábio. Mas eu não posso ser hipócrita na presença de Deus. Não tem como. A Tereza colocou um versículo aqui, eu quero falar, porque ele tem muito a ver com o que a gente está falando. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, é essa a grande troca, né? O Fábio pôs aí para nós, obrigado, Fábio. A grande troca que nós fazemos. Nós não estamos mais lutando com Adão, né? Nós estamos agora nos deliciando de Jesus Cristo. Tive uma experiência aqui, pastor, só para a gente seguir aí, e rapidão. Tem um senhor aqui, tem um clã na igreja, nós temos bisavô, filhos, netos e bisnetos. É a família assim, maior a nível de clã, né? E o patriarca, que chama seu Ivo, e a matriarca que chama irmã Júlia, e a irmã Júlia já tem uns 10 anos que se converteu e tal, batizou. E aí eu sempre lembro do herege Timothy Richard Deller, meu professor aí no CTBAN em Goiânia, que era o pai da heresia, né? Mas liberta a mente da gente.
E aí, numa quarta-feira, e aí, aí uns 10 anos, a irmã Júlia se converteu, batizou, tá, enfim. E aí, uns anos atrás, uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, o seu Ivo começou a ir na igreja. E ele começou a ir nos cultos e tudo, né? E o seu Ivo, ele tem uma história interessante. Ele é analfabeto, tem 90 anos, eu acho. O pessoal aí, Juliana aí, os netos aí que estão na live, eu acho que é 90 anos mesmo. E aí, pastor, olha o que aconteceu. O seu Ivo era peão na fazenda, no Chapadão, na planície. E aí o patrão dele chegou e falou assim para ele, Ivo, amanhã você arreia 4 cavalos que vou mostrar a fazenda para 2 doutores que eles estão querendo comprar aqui. Aí você vai comigo, que você conhece mais as quebradas, para você mostrar. E no outro dia, ele acordou peão e tá, ele era jovem, tinha uns, né, jovenzito. E aí ele arriou os 4 cavalos, e aí chegou o pessoal lá para ver a fazenda. Aí o dono da fazenda falou para ele, esse daqui é o doutor Oscar Niemeyer, e esse daqui é o doutor Juscelino Kubitschek. E ele mostrou o terreno de Brasília para o Juscelino Kubitschek e para o Oscar Niemeyer. Aí eles compraram, fizeram toda... e fundou Brasília. Aí ele foi demitido porque vendeu a fazenda e ele veio para cá, né? Enfim. E aí, esse tempo, ele quis ir lá para conhecer a Currutela de Brasília. Aí, beleza. Chego eu numa quarta-feira. O senhor lembra aquelas vezes que eu era psicopata e escutava Deus falando? Lá em Bela Vista? Então, né? Viajava e tal. E aí eu cheguei... Só cortando aí, eu tinha até inveja de você, porque você via coisa, eu não via nada. Daquele tempo eu era mais perfeito, sei lá, mais santo. Ultimamente eu não pecado, nada. Aí o que acontece? Eu cheguei na quarta-feira na igreja e ele tinha chegado primeiro. Ele foi o primeiro a chegar esse dia. A igreja estava aberta, né? Tá? E ele estava sentado lá. Eu entrei e Deus falou, e eu ouvi Deus na porta da igreja, parar na porta da igreja, liberta o seu Ivo. E aí eu falei assim, Deus tá, né? Tá o quê? Liberta o quê? Tem de nada, não tem coragem de nada. E tá. E peguei e falei assim, não, senhor, confirma o que o senhor for falar. E começou o louvor. Na quarta-feira a gente faz o período de oração no meio do louvor. No meio do louvor, eu em pensamento, orei de novo. Deus, me mostra aí, porque eu não entendi nadinha. Mas eu sabia que tinha ouvido. Aí, quando foi o período de oração, aí ele de cabeça baixa, a irmã Júlia pega e faz o pedido de oração. Eu quero que pede oração pelo seu Ivo, porque ele vai para o inferno, porque ele fuma, porque ele vai para o inferno, e que se ele não se converter, largar esse cigarro, ele vai para o inferno. E ele de cabeça baixa, numa humildade. Cara, aí Deus falou no meu coração assim, automaticamente de novo. Aí, tá vendo? Liberta ele, vai lá e conta pra ele que eu sou bem maior do que o cigarrinho dele. Terminou o culto, fui lá, aí lá na porta, falei, seu Ivo, amanhã você vai estar em casa 2 horas da tarde? Ele, vou. Aí falei pro pastor José Delcio, amanhã marca aí no sargento 2 horas, nós vamos visitar esse povo. Nós chegamos lá, aí eu falei assim, se eu creio em Jesus Cristo, ele creio. Eu falei assim, e se o senhor quisesse, e se eu falasse pro senhor que eu batizo o senhor? O pastor levantou chorando e falou assim, agora? Como disse, eu arrepio quando eu conto essa história. Ele falou assim, agora? Aí o pastor disse, não, agora não tem jeito não, tem que encher a piscina e tal, organizar, mas pode ser sábado. Aí a velhinha entrou de sola. Pastor, mas ele vai pro inferno porque ele fuma. Eu falei assim, o meu Jesus é maior do que o cigarro dele. Ele tem 90 anos, fumou desde o dia que nasceu, e não vai ser hoje que ele vai largar. Ele vira humildemente e fala assim, não, pastor, mas desde que eu fui para a igreja eu estou tentando hoje diminuir. Porque eu não quero ir para o inferno, eu sei que Jesus me salva. Pronto, sábado a gente vai batizar o Senhor. Dei um rala na velhinha, e nós oramos, e ele chorando, sabe assim, porque, sabe assim, quando você olha para a pessoa e vê que tirou 200 quilos de cima das costas da pessoa, quer dizer, ele está ali, ele crê em Jesus Cristo, mas tem alguém martelando a cabeça dele que ele vai para o inferno, né, o tempo todo, poxa. Então, assim, o ser perfeito, eu sempre tenho pensado, é consequência, né? E é glorioso como Jesus liberta. Juliana disse que é 90 ou 92, né? A neta dele não sabe a idade dele, é por isso aí, 90 ou 92. Mas, assim, então, Jesus liberta de uma forma tão grande dessa pressão de ser perfeito, né? A Marilda estava falando, a Marilda essa semana, lembrando que nós fomos num culto, numa determinada igreja, num determinado tempo, num determinado lugar, e aí o determinado líder fez um apelo para as pessoas que estivessem lá, para serem abençoadas, ir lá e tocar a mão no altar, porque era feito de mármore, não sei de onde, e nós fomos pelo constrangimento do momento, né, naquela idolatria. E aí a gente comentando isso, né, todo mundo está aí, se a gente não for, vai parecer que a gente não crê em nada, né, Fábio?
Nós somos os únicos ímpios aqui no ambiente. E aí a gente conversando sobre isso, como Deus liberta a gente dessa inversão que o senhor falou com o versículo, que o diabo fez do versículo na modernidade, né? E tem muitos outros, viu? Depois eu quero compartilhar os outros também. A gente perde a beleza de andar com Deus na tentativa de ser perfeito. É uma merda isso daí. Eu falando palavrão, não pode na live, né? Hoje, Juliana, tem criança, né? Tem que lembrar você que nós não estamos só dentro das câmeras, não, viu? Nós estamos dentro A Marilda não tá brigando ali. A Marilda não tá brigando ali no chat, que ela não foi lá, não. Eu acho que eu fui, não sei, né? Mas, né? Então, assim, e aí Deus vai nos purificando disso, né? E vai descansando. Eu sei que eu nunca descansei na graça, como nos últimos... Eu falo... Sabe uma coisa que eu falo? Que essa pandemia foi tudo por minha causa. Eu precisava dessa parada para pensar. Como Deus, né? O pastor Carlos é desumilde e não faz os elogios públicos, né? Mas essa semana ele mandou assim: Nó, eu vi seu sermão de quarto, se você tivesse feito apelo, eu tinha me convertido. Tinha mesmo. Né? E aí ele falou assim: foi digno de Spurgeon. Aí eu falo da pandemia, pastor. Eu tenho crido que Deus me fez parar, porque eu vivia numa corrida mental tão grande, trabalhando 3 períodos, igreja, que não estava dando aquele tempo de parar para pensar em mim, né, no descanso em Deus e tudo. E esse humano em casa, de quarentena, lendo compulsivamente, né, mais do que é o normal. Como foi libertador essa coisa de não precisa ser perfeito, não. Aí as pessoas me julgam, quando eu falei naquele momento, assim, de que as lives trouxeram isso, essa exposição, que às vezes é cansativo, né? Para gente que não é artista e não está acostumado, né? E em alguns momentos eu cheguei a cansar. E aí você volta para essa presença tão espetacular, né? Tão soberana, né? E você descansa e você sabe, não, eu não tenho que ser perfeito. Não tem que ser perfeito de forma alguma. Eu tenho que estar na presença de Deus. Ainda que estar na presença de Deus hoje seja dar um rala bem dado na igreja a qual Ele confiou a mim nesse tempo. Ainda que estar na presença de Deus agora seja baixar a cabeça e dizer: Deus, você está no controle. Né? Ainda que, né, está tudo escuro, está tudo se lançando ao mar, mas o Senhor está no controle. Né? Por isso que lá no início eu quis ressaltar aí as outras partes do versículo. Quem disse isso foi o Eu Sou, de Moisés, e o todo-poderoso grande El Shaddai de Davi. Tem referência, não foi um deusinho qualquer. Né? Foi o grande Eu Sou de Moisés na sarça ardente, e foi o grande El Shaddai de Davi dos Salmos, que diz para Abraão: anda em minha presença. Né? E simplesmente anda em minha presença. Quando tiver bom, anda na minha presença. Quando tiver ruim, anda na minha presença. Quando tiver confuso, anda na minha presença. Quando tiver tudo claro, anda na minha presença. Né? Nós temos um pastor, né, que já foi nosso presidente da nossa convenção. Ele é um delegado aposentado, bruto, brabo, e ele tem uma máxima dele, né? Ele diz: com Deus é maioria sempre. Que venha o mundo, né? Se eu estou na presença de Deus, que venha o mundo, que venha as afrontas, que venha a perseguição, que venha os julgamentos, né? Mas continua sendo o melhor sonífero, continua sendo a consciência tranquila. Você deita e dorme, né, pastor? E é isso. Na presença de Deus. Tudo isso na presença de Deus. Amém. Sim, pastor, suas considerações. Em breve nós marcaremos a próxima. Não vamos demorar tanto, não. Estava muito corrido, nós demoramos. Mas antes das férias, nós vamos marcar a próxima pelo tema que o senhor já está engatilhado aí, porque tem sido muito prazeroso, de muito crescimento, né? E isso é muito bom. Suas considerações, pastor? Só agradecer mesmo. Pedir oração pelo Maicon. O Maicon, a mãe dele está precisando de uma cirurgia do coração. E muito delicada a situação dela, idosa. Mas vamos orar. Eu falei para ele que a gente ia orar por ela. Aí, tá. Deixar o nome dele com os irmãos. O nome da mãe dele, acho que é Elaine. Então é isso. E no mais, agradecer aos irmãos pela consideração de nos convidar, o privilégio de participar com os irmãos, de ministrar.
agradeço muito ao Senhor Deus e agradeço a vocês também pela... Ok. E aí, como nós vamos entrar de férias, e férias é sempre bem corrido, então nós já vamos deixar sábado que vem o seu pode? Não tenho nada marcado, não. Acho que sim, de boa. Então, é dia 11, beleza? Inclusive é dia do pastor, né? No domingo é dia do pastor. Então, fica marcado para sábado, você já prepara aí o tema, que a gente manda de novo, que aí nós vamos tirar as férias aí, né? Provavelmente não vai dar tempo. E, então, já fica marcado aí, combinado aí. E viu, pessoal de Goiânia, vocês não ficam me perguntando o tema, não, que eu não sei, não. É o pastor que escolhe. Eles queriam me bater essa semana, porque eu não sabia o tema. Eu falei, não, o pastor está lá escolhendo. Mas muito bom, pastor. Palavra abençoadíssima, né? Estudo, reflexão incrível. Suas considerações? Já fiz, não? De novo? Tá bom. Fez? Não, só agradecer mesmo e louvar a Deus, né? É maravilhoso viver na sua presença. Nós somos chamados para isso. Foi para isso que Jesus morreu, abriu o véu, ele ressuscitou dos mortos, ele esteve com os discípulos ali presente, ele foi tirado da vista, né? Ele foi tirado da vista, mas a presença dele continua. Eu não gosto da palavra volta de Jesus, né? Que parece que ele está lá e vai voltar para cá. Não, a palavra mesmo é parousia, o aparecimento da glória, né? Vai ficar visível. Uma boa conclusão aqui dessa palavra, viu? Andar na presença de Deus agora, né? Para quando ele aparecer, você não precisar pedir para as montanhas cair em cima de você, né? Vai ser chocante, viu? A Carol, né, que estava perguntando, né? Vai aterrorizar muita gente. Na volta de Jesus, as pessoas vão pedir: montanha, cai em cima de nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono, né? Então, ande na presença de Deus agora, para não precisar pedir as montanhas para cair em cima de você naquele dia. Pronto, amém. O Juan está aqui, me deixa falar, não sei se é hoje. Aí o Fábio aí, quero agradecer o Fábio aí, né? O nosso suporte técnico aqui, nosso técnico de teletransmissão aqui da igreja. Muito obrigado, Fábio, pela ajuda. Aí já estão perguntando lá no chat, pastor, qual é o tema? Calma, até segunda ele vai falar e eu posto para vocês. Tá bom. Mas, então fica já combinado, gente. Vamos orar pelo Michael e sua mãe, né? E fica combinado aí, sábado que vem a gente encontra no mesmo bate-horário aí. Bênção demais. Eu acho que, igual eu estava dizendo, essa pandemia trouxe essa coisa, essa formação continuada acessível, né? Quer dizer, nós temos aula com mestre em neurolinguística, teólogo, ex-desviado... E de graça, né? Só sentar e acessar o celular, porque a internet já está paga, né? Então isso é bênção de Deus, né? Vamos aproveitar o máximo que der, né? Vamos orar então pelo Maico, né? Vamos orar, né? E eu quero incluir aí a Elisângela, minha cunhada, né? O meu irmão faleceu de Covid e ela era muito dependente dele. Ela é deficiente visual e agora é reaprender a viver, né? Então precisa de nossas orações. Então vamos lá. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu coloco diante do Senhor a vida do Maico, a vida da Elaine, a mãe dele, ó Pai, Senhor seja Deus abençoando a vida dela, Deus, abrindo as portas, ó Deus, sobre a vida dela, opera a tua bênção, ó Pai, nós pedimos ao Senhor a tua interferência, porque quando o Senhor não interfere, ó Deus, nós não conseguimos, ó Pai, mas quando a tua mão, ó Deus, vem, ó Deus, e dirige, Pai, nós cremos em Ti, cremos, ó Deus, na Tua direção, Pai. Abençoa a vida de Elisângela, Pai, nessa nova etapa da vida dela, guarda ela em Ti, guarda ela na Tua presença, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado, Deus, por Tua presença em nosso meio, Pai. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande abraço, pastor Carlos, grande abraço, Fábio, grande abraço a todos vocês aí que estiveram conosco. Deus abençoe vocês, e até sábado, às 19h30, aí, com a continuação e um novo tema que o pastor vai nos passar durante a semana, eu passo para vocês estudarem. Um abraço, fiquem com Deus e Deus os abençoe. Graças a paz. Graça.